O prazer é o fim da vida. Razão, destino e autocontrole. Atenienses, vejo que são muito religiosos. O Deus que não conhecem, eu lhes anuncio. Ele é o Senhor do céu e da terra. Arrependam-se todos! A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Sou seu irmão em Cristo, Edson. Estamos na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a nossa revista, que ela traz como título A Igreja dos Gentios. A Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. A nossa lição de hoje é a lição de número 5. Tá? A lição de número 5, ela vai falar sobre Cristo entre os filósofos. O Deus desconhecido se revela. Para aplicarmos a lição de número 5, necessário é falarmos dar um pequeno comentário das nossas lições anteriores. Porque na nossa primeira lição fala sobre o chamado, o chamado para os gentios. Então, uma providência de Deus, mediante uma oportunidade que agora Deus precisava dar também para aqueles que eram considerados os improváveis, aqueles que não teriam chance diante da sociedade da época. O povo que consideravam ser os exclusivistas, filhos de Deus. Depois a nossa lição de número 2 vai falar sobre a porta. Que porta? A porta da fé. A fé que abre entre os gentios, mediante a fé. Agora, os gentios também têm a oportunidade de ser alcançados. A lição de número 3 vai falar sobre a graça que alcança todas as nações. A graça que foi derramada. A providência de Deus, enviando agora o seu Filho, com graça salvadora, para salvar toda a humanidade, todos os povos, todas as nações, mediante a graça, dando oportunidade para a igreja gentílica, para o povo gentil, aqueles que não tinham direitos. A Bíblia vai falar que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E por esse motivo tinham o seu destino. O seu destino estava excluso e eles não tinham o direito de ser chamados filhos. Mas o povo da promessa, os judeus, eles apoiavam nisso, achando que eles eram os filhinhos de Deus. Eu costumo dizer que Deus não tem filhinhos, Deus tem filhos. E a Bíblia vai dizer que todos aqueles que arrepender e invocar o nome do Senhor é salvo. E aqui nós vamos entender que na lição de número 4 vai falar que o Espírito Santo, ele guia para além das fronteiras. Ele guia. O Espírito Santo agora conduz a missão da igreja, a missão para alcançar povos que estavam além das fronteiras. E na lição passada eu lembro que
eu disse que no livro de Atos dos Apóstolos, o Senhor deu esta ordem para que a igreja saísse do exclusivismo, saísse de Jerusalém, onde eles se auto-intitulavam filhos de Deus. Mas a oportunidade agora é para sair para fora e ir para alcançar outros povos. Jesus dá esta ordem, dizendo para que eles saíssem de Jerusalém, fosse para Samaria, fosse para a Judéia, e que eles fossem até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E eu te pergunto, onde é os confins da terra? Quem sabe os confins da terra é o meu vizinho. Quem sabe, para mim, os confins da terra é o meu parente que não foi alcançado, é o meu amigo, é o meu patrão, é o meu colega de trabalho. Mas para você, e aí a Bíblia vai falar que o Evangelho não tem fronteiras, a lição de número 4 vai falar que vai além das fronteiras, porque o alcance para o Evangelho, ele não está limitado à cultura, e a lição de número 5 vai falar disso, não está limitado ao conhecimento intelectual, porque aquele que não sabe nem ler tem uma alma, mas o mais alto nível intelectual tem também uma alma. E o preço dessa alma é nivelado para Deus. Para Deus é igual. Louvado seja o nome do Senhor. Para Deus não tem preço maior ou menor a minha alma e a tua alma. Porque todos foram comprados com o sangue de Jesus, que nos deu a oportunidade. E agora vai a lição de número 5, vai falar sobre o Cristo. O Cristo, que ele se revela. Ele se revela entre os filósofos. Ele deixa-se ser conhecido entre os filósofos, porque os filósofos também precisam de Cristo. A mais alta corte do nosso país, do país na qual você vive, da qual você é, precisa de Cristo. O mais alto escalão da sociedade precisa de Cristo, porque ele tem uma alma. Aleluia! A alma é preciosa. Essa lição vai falar. A lição de número 5. Lição 5. Ela vai falar, Cristo. Cristo. Cristo entre os filósofos. O que é isso, irmão Edson? Entre os filósofos, aqui, o Deus desconhecido se revela. O Deus desconhecido se revela. Muito bem. E eu te faço a pergunta. Vem cá. Um momentinho aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta rápida, antes de começarmos a nossa aula. Deixa eu te perguntar o seguinte. Já
Você já parou para pensar, ou porventura em algum momento você esteve, quem sabe, né, em algum lugar onde todo mundo parece ter razão, parece ter uma opinião formada, própria, né? E nessa opinião ele sabe tudo. Ele é o dono da verdade, ele conhece tudo, tudo está ao seu dispor. Mas ninguém parece ter paz de verdade. Ninguém parece ter paz de verdade. Entendeu? Aí nós entendemos que a verdade está em Cristo. Vamos fazer nesta lição uma viagem ao tempo, vamos voltar ao tempo. Imagine você caminhando numa cidade onde nas ruas, trilhando pelas ruas desta cidade, uma cidade mais intelectual daquela atualidade. Povo culto. Muitos filósofos, muita arte, muita cultura. Esta cidade do mundo antigo, nós estamos falando de algo 50 anos depois de Cristo, ou mais de 2000 anos. A Bíblia vai falar que esta cidade, ela se encontrava em plena idolatria. Plena idolatria. Bem-vindos a Atenas. Atenas era esta cidade, idólatra, onde homens, olha o que diz a nossa lição, homens cheios do saber humano, de cultura, cheios de filosofias, mas vazios de Deus. Adoravam muitos deuses. A introdução da nossa lição vai dizer que Paulo, ele chega a Atenas da seguinte condição: a cidade culta, porém vazio do Deus verdadeiro. E Paulo, agora cheio do Espírito Santo, ele discerniu que por trás da sabedoria humana havia corações carentes de salvação. É nesse cenário que Paulo chega em Atenas. E a lição, um dos textos da nossa lição, que se encontra
no capítulo de número 17, e o versículo 16 diz que entrando Paulo, os esperava em Atenas. O seu espírito se comoveu. O espírito se comovia entre si mesmo, porque ele sentiu a dor daquele povo. Um povo culto, um povo intelectual, filósofo, um povo de uma inteligência elevada, mas idólatra. E Paulo, ele sente, ele fala em outra situação que é como se ele sentisse como se fosse uma dor de parto. O quanto ele se colocava na condição daquele povo, adorando deuses desconhecidos, na qual eles não o conheciam. Louvado seja o nome de Jesus. É nesse cenário que o apóstolo Paulo chega em Atenas. Muito bem. O contexto, amados, vai dizer que o contexto histórico, cultural e religioso de Atenas, quando Paulo chega em Atenas por volta de 50 depois de Cristo, a cidade ainda exercia enormes influência cultural e intelectual, como eu acabei de falar. Apesar de sua pouca relevância política sobre o domínio romano, berço da filosofia de filósofo como Sócrates, Platão e Aristóteles. Quem nunca ouviu falar destes homens? Filósofo da antiguidade, se revelou, e ainda hoje vivemos, e por que não dizer, muitas tecnologias que vivemos hoje foram descobertas, ou até mesmo teve a influência filosófica destes homens. Porém, idolatria naquele povo. Atenas destacava-se pelas artes. Atenas se destacava pela poesia, pela sofisticação de uma população, de um povo. Contudo, por trás de sua sofisticação, havia uma religiosidade. A religiosidade profunda e idólatra. Nessa religiosidade, a idolatria, ela gera isso, a religiosidade. A religiosidade. A idolatria, ela, ao ponto de aqui eles adorarem vários deuses. E aqui a lição vai falar que eles eram um povo politeísta. Que é isso, irmão Edson? O politeísmo são adorações a deuses, a vários deuses. Vários.
teísta vem de tel. Teos, que é deuses. D minúsculo. Poli, vários. Teos, Deus. Vários deuses. Isso gera a idolatria. E a Bíblia vai falar que a idolatria, ela provoca os ciúmes de Deus. Porque Deus é zeloso. Esses ciúmes que a Bíblia fala é o zelo de Deus para com a humanidade. Porque a honra é para Deus que nos criou. É muita ingratidão do homem honrar quem não merece honra. E Paulo, chegando em Atenas, com essa situação, com esse cenário, a Bíblia vai dizer, o livro que nós lemos, o capítulo de número 16, lá na parte B do versículo, a Bíblia vai dizer que Paulo se comoveu em si mesmo. Esse em si mesmo Paulo se coloca no lugar de. E ele sente uma compaixão grande daquele povo não conhecer a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que se revela. E nós vamos dizer que ele, vendo a cidade tão entregue à idolatria, olha o que diz o versículo, e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se moveu, se comovia entre si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Bendito seja o nome do Senhor. E aí a lição discorre dizendo que ele agora entra naquela cidade, entrega a idolatria para o início de uma obra missionária. No capítulo 17, nos primeiros versículos do capítulo 17, vai dizer que ele entra na sinagoga e ao entrar ali, ele prega a Cristo e ali houve alvoroço, muitos alvoroços naquela cidade, levando a Paulo a desintegrar aquilo que ele tinha sido chamado, né? O povo fez um grande alvoroço ali, tinha um cidadão por nome de Jason, e esse cidadão, aqueles malfeitores assaltam a casa deste homem para fazer baderna mesmo contra aquilo que Paulo pregava. E aí ele sai dessa cidade, quando ele entra em Atenas, encontra esse mundo idólatra. Aí ele usa ali um método que as igrejas usam até hoje, que é o pregar em praça pública. Ele estende o seu método de pregação da palavra de Deus. A lição vai dizer que esse método seguia os princípios apostólicos de anunciar o evangelho primeiro aos judeus e depois do grego. Ainda a comunidade judaica em Atenas
fosse pequena, ele ofereceu uma base inicial para a exposição das Escrituras e a apresentação de Jesus Cristo, o Messias prometido. E aí, ele, em praça pública, ele começa a ministrar, porque nas praças públicas, ali estavam os povos que poderiam ouvir o Evangelho. E a lição vai dizer que muitos ouviram e criam, e outros tinham ele como um parelho, me fugiu o nome agora, mas como alguém que fala sem noção do que está falando, mas Paulo tinha certeza do que ele estava falando, porque ele sentia dor de parto de ver um povo idólatra servindo a deuses, a vários deuses, e não tinha uma direção. O tópico 3 dessa lição fala dessa praça, dessa praça. Além da sinagoga, Paulo levou o evangelho à ágora. A ágora era a praça pública, onde se convertia, onde se concentrava a vida social, política e intelectual da cidade. A praça onde se concentrava vidas, se concentrava a vida política, social e intelectual da cidade. E Paulo levava, porque se o evangelho não tem fronteira e o evangelho não tem cultura para ser alcançada, então ele pode alcançar todas as nações, toda a classe social, toda uma cultura. Esse é o Evangelho de Cristo, que a igreja tem a responsabilidade como ministro do Evangelho. Nós precisamos levar. Muito bom. Aí a Bíblia vai falar que diante dessa situação existia dois povos que tinham pensamentos diferentes. Um deles era os epicureus e os estoicos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 18 ao 21, vai estar falando desses povos. Os epicureus, eles diziam que, entre eles, qual era a filosofia dos epicureus? O prazer como finalidade de vida. Vamos ter isso máximo. Prazer como uma finalidade de vida. Olha, entre os que confrontavam Paulo em Atenas, estavam os filósofos epicureus, seguidores de Epicuro, entre 341 e 270 a.C. Eles defendiam o prazer como um bem supremo, entendido como a ausência de dor e sofrimento. Então, não existia dor e nem sofrimento, mas o momento era o prazer. Aquilo como uma filosofia de vida. Eram materialistas
e negavam a providência divina, admitindo a existência dos deuses apenas de forma distinta e indiferente à vida humana. Para eles, a morte representava o fim de tudo, o que justifica uma vida voltada à satisfação imediata dos desejos. Então, a vida era isso para eles. A satisfação imediata dos desejos, sem importar com o espírito. Então, era o aqui, agora. O importante é termos prazer momentâneo. E aí eu te faço uma pergunta. Você já ouviu isso? Certamente já. Nada. Nós temos mais aqui. É que gozar a vida, ter prazer naquilo, no momento, no hoje. Esse negócio de vida após morte, isso é balela, isso é filosofia. Pois é, fica você sabendo como o dia de amanhã, assim como o dia de amanhã é verdade que virá, assim também é a vida após a morte. A Bíblia vai dizer que este corpo, esta matéria, ela desce à sepultura. O meu espírito, que foi dado por Deus, ele volta para Deus. E Deus, no grande dia, a Bíblia falando em um grande dia, que é o dia da prestação de contas. Louvado seja o nome do Senhor. Prestarei contas a Deus. E aí vai ser dado um destino para esse espírito que eu tenho, que você tem. E a responsabilidade não é de Deus. A responsabilidade de dar uma direção para essa vida após morte não é de Deus. Sabe por quê? Porque Deus deu o livre-arbítrio. Lembra da lição passada que nós falamos? As duas lições anteriores nós falamos da graça. Deus entrou com providência, enviando o Cristo entre nós, esses filósofos idólatras, para arrepender-se. Pois é. E a Bíblia vai dizer que esse espírito que será devolvido a Deus, que volta para Deus, Deus irá dar uma direção. E ele pode viver eternamente em glória ou eternamente em chamas de fogo. E ainda a Bíblia diz que no fogo, este fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. É tormento. Então, o que eu vou escolher? A vida ou a morte? A vida eterna ou a morte eterna? Bendito seja o nome do Senhor. Lembrando que a morte eterna também é uma vida eterna em sofrimento. Morre eternamente, mas eu vou viver sofrendo eternamente.
Louvado seja o nome do Senhor. Muito bom, amados. O subtópico de número 2 fala sobre outro povo, que aqui fala sobre os estoicos. Ele diz que a razão, destino e impessoalidade divina. Também dialogava com Paulo os filósofos estoicos, seguidores de Zeno. Esse povo viveu nos anos de 303 a 263 antes de Cristo. Eles valorizavam a razão, a virtude e o autocontrole, defendendo que o homem devia submeter-se ao destino e controlar suas emoções. Será que você também nunca ouviu isso? Está cheio desse povo no nosso meio. Entendeu? Está cheio de pessoas valorizando as suas razões. Sou dono da verdade. Eu sou a verdade. Virtudes e autocontroles. Não, eu sou autossuficiente para controlar o meu eu. Não, deixa o Espírito Santo te controlar. Deixa o Espírito Santo te controlar. Embora cresciam em divindade concebida, Deus não como um ser pessoal, mas como uma força impessoal que permeava todas as coisas. Eram panteístas e fatalistas, negando tanto a ressurreição do corpo quanto a imortalidade individual da alma. A posição que os opunha diretamente à fé cristã. Então, essa filosofia destes seguidores de Zeno, os estoicos, também contraria os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Por isso, nós também os abominamos. Louvado seja o nome de Jesus. Pois é, amados. E agora Paulo, nesse conceito, em meio a esses conflitos de ensinamentos, né? De filosofias, de pessoas cultas, esses povos todos eles se encontravam entre essa nata da sociedade, da filosofia grega, da filosofia ateniense. E aí Paulo entra, o tópico de número 3, vai falar que o Paulo agora, ele discursa no Areópago. A discussão de Paulo em um ambiente que era ali reservado para os discursos judiciais, tomar decisões judiciais. O Areópago era um lugar onde fazia
fazia defesas, era considerado como se fosse um supremo tribunal da corte ateniense. Mas agora Paulo chega nesse lugar e ele não chega lá tocando nas suas feridas. Aprendemos aqui com Paulo. Mediante toda essa situação, todo esse contexto, aí a leitura que nós lemos disse que ele, com muita dor, no versículo 16, ele comoveu entre si mesmo, o seu espírito se derretia, clamava dentro de si. Jesus chamava isso de uma comoção. Ele chamava isso, ele clamava, ele doía, porque ele sentiu a dor do outro. Ei, olha para cá, você precisa sentir a dor da outra pessoa. Eu preciso sentir compaixão. Foi isso que Paulo sentia. Jesus, certa feita, ele, numa das suas missões, ele entra numa cidade por nome de Naim. Uma mulher viúva, tinha perdido o seu único filho, já estava indo para o sepulcro. Mas Jesus, vendo aquela mulher, o drama daquela mulher, a Bíblia diz que ele se move de íntima compaixão. Olha bem para cá, a íntima compaixão é o sentimento do outro, é colocarmos na condição do outro e fazer algo para ele. A Bíblia diz que quando nós podemos fazer algo para o outro, para o necessitado, e não fazemos, nós pecamos. Nós pecamos. Se eu posso e eu não faço, eu estou pecando. E Paulo sentiu isso. Paulo sentiu que aquela cidade estava entregue à idolatria. Vários deuses sendo adorados. A honra não estava dando ao Deus verdadeiro. E aquele povo estava servindo vários deuses. Ele se coloca na condição, se move entre si, dentro dele, de íntima compaixão. E Paulo entra no Areópago. Ele observa a cultura como um ponto de equilíbrio. Eu vejo aqui como Paulo um saber espiritual. É o que precisamos ter. Pedir a Deus que Deus nos dê sabedoria. Não é inteligência, não. É muito bom ser inteligente, ser culto, ser filósofo. É muito bom isso, mas vamos pedir sabedoria de Deus, para saber entrar e saber sair em todas as circunstâncias da nossa vida ministerial. Agora, Paulo aqui, primeiro subtópico do tópico 3, diz que ele, observação cultural como ponto de contato com o Evangelho. Vamos entender isso aqui. Olha, o discurso de Paulo no Areópago,
representa um dos encontros mais significativos entre o Evangelho e a cultura helênica. Com sabedoria e sensibilidade espiritual, presta atenção aqui, com sabedoria. Lembra que eu disse para nós pedirmos a Deus sabedoria? Pois é, com sabedoria e sensibilidade espiritual, o apóstolo não inicia com ataques. Ele não chegou ali dizendo para eles que eles estavam errados. Vocês têm que adorar o Deus verdadeiro. Vocês têm que fazer isso. Não, ele usou aquela oportunidade para levar o Evangelho. Mas ele não, com sabedoria e sensibilidade espiritual, o apóstolo não inicia com ataques, mas constrói pontes. Aleluia! Construir pontes. Pontes. Aqui está o homem de Deus para atravessar. E para atravessar, eu preciso de uma construção. Nessa construção, eu preciso de sabedoria para chegar. Olha o que ele faz. Preste atenção aqui. Revelando com a verdade de Deus, pode ser anunciado com firmeza e respeito em ambiente cultural adverso. Olha, a construção de ponte, ela revelando com a verdade de Deus, pode ser anunciada com firmeza e respeito em ambientes culturais adversos. Ou seja, sem fronteiras, quando você mantém o respeito ao outro, respeitando a sua cultura, até mesmo a sua religiosidade. Precisamos respeitar para levar a mensagem do Evangelho com sabedoria e ser ministrada no coração daquela pessoa para que ela venha cair em si, se arrepender daquele caminho. O apóstolo inicia o seu discurso reconhecendo a religiosidade dos atenienses e mencionando o altar desconhecido, o altar dedicado ao Deus desconhecido. Em vez de confrontar diretamente a idolatria, utilizando esse elemento cultural como pontes de partida, como ponto de partida para anunciar o Deus verdadeiro. Muito bem, então eles adoravam os deuses e eles tinham um altar lá que estava escrito ao Deus desconhecido. Nesse altar estava escrito ao Deus desconhecido. Ó. Esse altar estava escrito ao Deus desconhecido. Muito bem. Aí, o que acontece? Paulo se revela e ele diz o seguinte: olha, o Deus Criador sustentador e Senhor da história. Na sequência, Paulo proclama Deus como Criador do mundo
e de tudo que nele há, Senhor dos céus e da terra, que não habita em templo feito por mãos humanas, nem depende do serviço humano. Ele professa isso para os atenienses. E a soberania divina sobre os tempos e os limites de todas as nações, revelando que o propósito de Deus é que os homens o busquem. Ao citar poetas gregos, Paulo mostra que até na cultura pagã há vestígio da verdade, mas conclui que Deus não pode ser comparado a imagens materiais. Ele dá um discurso e aí ele chama ao arrependimento, o anúncio ao juízo, porque disse Paulo, encerra o discurso com um chamado direto ao arrependimento, afirmando que Deus agora ordena que todos se arrependessem, pois estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo, confirmado pela ressurreição. A reação é mista, alguns zombam, outros desejam ouvir novamente. Muitos zombam, não é verdade. Quando pregamos este evangelho, uns acabam zombando, outros creem. Mas isso tudo é mister que aconteça. E poucos creram, entre eles Dionísio e Damares. O discurso do apóstolo no Areópago ensina que o crente deve anunciar o evangelho com coragem, com fidelidade, com sabedoria, com respeito, com sensibilidade cultural, sem abrir mão das verdades centrais da fé. Eu não preciso abrir mão das verdades, dos pilares que eu acredito. Não preciso abrir mão. Mas eu preciso ter essas quatro qualidades que falam aqui. Coragem é uma delas. Fidelidade, precisa pregar com fidelidade, com respeito, sensibilidade. Esses 4 pilares formam um conjunto de coisas necessárias para a propagação do evangelho. Aí Paulo aqui, ele fala que aquele altar que eles estavam considerando, chamando de altar ao Deus desconhecido, então ele, apóstolo Paulo, estava pregando para que eles o conhecessem. Este Deus que eles, em meio a tantos aqueles que eles adoravam, eles agora fizeram um altar ao Deus desconhecido. E Paulo agora usa isso, diz: a este que vocês não conhecem, é o que eu prego. E ele pode deixar vocês se revelar. Ele pode se revelar a vocês. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos creram neste evangelho. Amém, queridos? Muito bem. Nós podemos concluir a nossa lição de hoje, falando que o discurso de Paulo permanece como referência para o diálogo cristão com a cultura. Parte da realidade do ouvinte
conhecer os sinais de verdade presente na sociedade com fidelidade, conduzir a revelação de Deus em Cristo. O Evangelho demonstra ser capaz de dialogar com qualquer filosofia. O Evangelho é capaz de dialogar com qualquer filosofia, sem perder seu poder de confrontar consciências e chamar todos ao arrependimento e à fé no Cristo ressuscitado. Entendeu? O Evangelho não é religião. O Evangelho é o conhecer a verdade para que sejamos libertos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Evangelho não é religiosidade. O Evangelho não é uma filosofia. O Evangelho não é um saber humano. O Evangelho é invocar o nome de Jesus, seguir as instruções, os ensinamentos de Jesus para a salvação da alma. Este é o Evangelho. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo continue falando ao teu coração. Que a tua família seja repleta da bênção e da graça de Deus. Que a tua vida seja repleta deste amor. E que a compaixão do Espírito Santo repouse sobre a tua alma. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele não habita em templos feitos por homens.